Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bom tom. Hoje num cenário aqui diferente. Espero que seja agradável para vocês esse cenário. Eu quero agradecer desde já você apoiar assistindo os nossos vídeos aqui da Clínica Tom Trajano. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós trazemos um vídeo com a intenção de contribuir com a nossa reflexão sobre nós mesmos, sobre os fatos que acontecem conosco, a nossa autorresponsabilidade, o nosso crescimento pessoal. E quero que você fique atento e tente dedicar esses 10, 15 minutos que desenvolveremos o tema de hoje com bastante atenção, com um senso crítico, aberto, abra sua mente, seu coração e veja se vale a pena para você. Se for útil, dá o like, curte aqui. Observa outros vídeos também e se valer a pena, se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda a fortalecer a marca da Clínica Tom Trajano, tanto no YouTube como nas mídias. Eu agradeço de coração a vocês que têm participado. E se for útil para você, pode ser útil para alguém. Então compartilhe, passa para outras pessoas. Esses temas que trazemos fazem parte da vida de todos nós, tanto da minha como da sua, como de todos. E a nossa pretensão não é esgotar o tema, mas sim trazer um outro olhar, uma outra perspectiva para melhor compreensão e, consequente, melhor lidar gastando menos energia com essas temáticas, com esses assuntos que mexem tanto conosco. O tema de hoje é um tema que está muito no nosso dia a dia. Como eu sempre falo, não vai nenhum julgamento depreciativo, mas é um tema de reflexão para muitos de nós. O tema de hoje é exatamente sobre julgamento e a consequente fofoca. Eu quero convidar vocês a pararem um pouco para refletir sobre esse tema. Sempre nesse olhar de não ir procurar, puxa, isso aqui dá certinho para alguém que eu conheço. Não, o primeiro olhar é sempre para a gente. É a gente parar e refletir sobre nós mesmos. Como é que eu estou em relação a esse tema? O outro, aí já é um outro aspecto, é um desdobramento que a gente precisa ficar atento, porque senão a gente já estaria caindo nessa armadilha do ego, que é olhar para fora e não olhar para dentro. Focar a nossa atenção no outro, desviando, consciente ou inconscientemente, de nós mesmos. Então, é importante a gente primeiro trazer consciência da responsabilidade da nossa palavra. Nós falamos aquilo que o coração está cheio, disse o Cristo. Então nós tenderemos a falar muitas vezes aquilo que efetivamente está dentro da gente. E se nós expressamos um julgamento sobre outrem, esse julgamento, mais do que do outro, vai revelar sobre nós mesmos, o que tem dentro da gente. E é isso que conta para quem está querendo se melhorar, está querendo evoluir. É a gente identificar as nossas estratégias de autossabotagem. Então, esse tema, que está no nosso dia a dia, pode gerar vários malefícios. Eu vou trazer apenas alguns. Não tenho condição de, como eu disse, esgotar o tema. Eu tenho aqui o intuito de trazer algumas reflexões. O Freud ele tem uma frase que é muito significativa, é muito marcante, o pai da psicanálise, que a ele devemos uma gratidão pela compreensão mais sistematizada da estrutura psíquica. Ele diz assim: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, se Pedro vem me falar sobre Paulo, ele já está se revelando uma característica muito marcante. Aquilo que ele está gerando, está trazendo, falando da vida alheia. Essa frase de Freud cabe muitas reflexões. O julgamento, normalmente, está baseado no ponto de vista de alguém. Então, a pessoa tem o seu modo de pensar e define aquilo como verdade. Então, gente, tivemos que modificar aqui um pouco mais o cenário, mas continuemos. Então, a maioria das pessoas, tendo acesso à informação, estabelece um julgamento baseado na subjetividade dela, nas memórias, nas experiências vividas, em conceitos que ela formatou ao longo do tempo. Então, só esse modo já pode distorcer, não ver necessariamente a realidade, a verdade. Então esse é um ponto primeiro que eu faço o convite para que a gente possa analisar.
Eu estou enxergando por todos os ângulos ou por uma necessidade minha, eu tendo a ver por um ângulo só? O juiz, por exemplo, que é a pessoa que é avaliada como a competente para esse lugar na nossa justiça, ele olha todos os ângulos, escuta todas as partes. Nós fazemos isso ou nós tendemos a ter uma passionalidade? De acordo com essa nossa subjetividade, nós temos a tendência a tomar aquilo como verdade e, na maioria das vezes, logo condenar o outro, sem muitas vezes ter ouvido o outro ângulo. Então, quando a gente faz isso, às vezes inconscientemente, como eu falei, a gente pode estar fugindo dos nossos conteúdos, ou a gente está revelando ali conteúdos nossos que são sofridos. A gente empatiza com aquilo que seja a possível vítima, ou a gente, de alguma forma, vê naquele que está no contexto como o vilão, tá? A vilã, e nós tendemos a querer descarregar naquela pessoa aquilo que nós não conseguimos nas nossas experiências. E isso tem que se perguntar, né? Qual é o bem que isso vai fazer? E o ato contínuo ao julgamento tende a ser a condenação e a punição. Como é que muitos de nós punimos os outros? Por não serem do jeito que nós esperávamos? Por a atitude deles mexerem com a nossa zona de conforto ou serem uma posição discordante daquilo que a gente pensa, o que a gente gosta, o que a gente quer? Nós punimos, muitas vezes excluindo essas pessoas que são alvos daquela situação, aquele fato. Nós punimos quando a gente fofoca, quando a gente divulga, quando a gente passa para frente sem ter uma propriedade da verdade, de uma forma irresponsável, de uma forma realmente sem avaliação. Isso é próprio da consciência infantil e da imaturidade. Então, tem uma frase do Wayne Dyer que diz assim: quando você julga os outros, não os define, define a si mesmo. Volta de novo para algo que a gente costuma falar aqui, tá? E que eu sempre falo, que é a necessidade da autorresponsabilidade, da gente trazer esse olhar de autorresponsabilidade. Então, quando nós acessarmos uma informação, quer seja, como eu disse, nas mídias sociais, qualquer que seja ela, ou na TV, no rádio, o que quer que seja, se mexeu com a gente, é importante que a gente pare e avalie. Por que isso está mexendo comigo? Ao invés de simplesmente se levar pela emoção, como a consciência infantil faz, ou a pessoa imatura, faz logo o julgamento, condena e pune, quer seja excluindo a pessoa ou passando a informação para frente sem ter a propriedade. Pondo o holofote ali, é importante que a gente pare e pense, de que é que eu estou fugindo? O que é que isso mexeu comigo? Eu posso estar fugindo de algo que eu não posso ver? Se houve reatividade interna na gente, é porque tem algo nosso. Muito mais do que do outro, é nosso. E o que interessa mesmo é a gente. É o que a gente vai fazer disso. Então, quando nós julgamos o outro, de tanto exercitar esse julgamento, falar da vida alheia, a fofoca, essa condenação, essa punição do outro, sabe o que acontece a nível intrapsíquico? Nós nos tornamos mais e mais vulneráveis ao julgamento alheio. Faz com que a gente se torne refém do que o outro vai pensar. E muitas pessoas se desarmonizam, se afastam do seu centro, de serem elas mesmas, porque tem medo do que vai falar, medo do que vai agir. E é mais fácil, muitas vezes, ela dar não a ela própria do que dar não ao outro, do que não ouvir ao outro. Estamos falando aqui de um padrão de autorresponsabilidade, onde procuramos fazer o melhor para nós, sem detrimento do outro. Porque se algo que nós fazemos ou façamos vai fazer mal para nós, isso não é saudável. Vai fazer mal para outrem, não é saudável. Então, a autorresponsabilidade é quando realmente nós paramos e pensamos, se eu falo muito da vida alheia, se eu julgo e condeno os outros, intrapsiquicamente vai ficar essa repercussão, esse rebote. Você é vulnerável ao que o outro vai falar, ao que o outro vai pensar, deixando de ser a si mesmo, ou fazendo coisas que nem é aquilo que você quer, mas tem que fazer para agradar, para ficar bem na foto, né? Ficar bem nas mídias. Isso fragiliza demais a identidade, fragiliza demais a estrutura. O ser consciente, saudável, ele avalia a repercussão dos seus atos. Ele traz para si como autorresponsabilidade e ele olha para o outro também com essa mesma responsabilidade.
O Cristo também tem aquela frase que ele diz: faça para o outro aquilo que você gostaria que lhe fizessem. E não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse. Já pensou se todos nós fizéssemos isso? Teria muito menos atrito nos nossos relacionamentos. E, basta uma pequena fofoca para disseminar grandes desarmonias, grandes desequilíbrios na vida das pessoas. E muitas pessoas, muitas vezes, nem se tocam que elas geraram o sofrimento para outrem, sem nenhuma necessidade, sem repercutir as suas atitudes, os seus fatos, que é próprio, claro, da imaturidade mesmo, psicológica, da imaturidade emocional. Então, é muito importante quando algo nos tocar, que formos passar para frente, que a gente lembre dos 3 crivos de Sócrates. Contam que alguém o procurou e ele estava trabalhando no interior da sua casa. E o funcionário dele chegou e disse: olha, tem uma pessoa ali muito urgente querendo falar para você de algo. Aí Sócrates disse: aguarde um pouco que já vou atendê-lo. E o que acontece é que a pessoa insistia pela urgência. Até que Sócrates deve ter ficado impaciente, porque é um sábio que não pode em algum momento ficar, foi até lá e disse: olha, antes de eu lhe ouvir, eu quero lhe perguntar se você passou pelos 3 crivos. Ele disse: como assim? Eu não sei o que são esses 3 crivos. Primeiro, aquilo que você está falando é verdade? Você presenciou o fato? Você analisou sobre todos os ângulos? Se não for, não cabe. Segundo, aquilo que você vai falar é algo bom? É algo que faz o bem? Porque se não for, eu não tenho interesse. Porque a pessoa vinha falar algo da vida de alguém próximo de uma outra pessoa. Não era dela mesma, era de outra pessoa. Preciso dizer isso para a história encaixar bem. E o terceiro crivo, se é útil. Se isso tem alguma utilidade para você, para mim. Porque se não for, eu não tenho esse tempo para ouvi-lo. Já pensou se a gente fizer isso? Quando alguém quiser falar da vida alheia para nós, ao invés de dizer, como muita gente fala: olha, você sabe qual é da nova, você sabe qual é a da vez, a fofoca da vez? E toma isso como uma leviandade, um despropósito, sem analisar, se perdendo tempo, saindo de si mesmo. Então que a gente possa, com esse tema, julgamento e fofoca, avaliar qual é a função dela na nossa vida. Que a gente possa olhar isso com leveza, mas com comprometimento, como todos os temas que aqui trazemos. Faça esse exercício prático. Quando alguém lhe falar algo sobre alguém, uma outra pessoa, não dela mesma, tudo bem, acolha. Mas se alguém lhe vier lhe compartilhar algo, pare e pense: eu vou falar para outras pessoas, qual é a repercussão disso? Se você é curioso para saber da vida alheia, pare e pensa: o que é que você tem interesse tanto? Qual é a função? É o bom? É o útil? É a verdade por inteiro? Esse é o exercício prático da semana. Tá ok, gente? Então, se você gostou, dá o like, nos segue no canal, coloca a sinetinha aí, marca a sinetinha, se for útil para você, para que o YouTube lhe avise. E compartilha se você acha que cabe para alguém. Eu te desejo uma semana próspera, de muita abundância, de muita paz, que você contribua para um mundo melhor. E não esqueça disso, nós estamos aqui para nos ajudarmos a evoluir. Tudo de bom, até a próxima Conversa de Bom Tom. Eu espero você. Paz e bem.